Os nossos maiores inimigos são definitivamente os fanboys do Cars. Claro, aqui no canal tem também alguns outros inimigos, como por exemplo a Fandom e o próprio Aqui Animal A, a Fandom e o próprio Gorilla99, apesar de eu já ter um pouco feito as pazes com ele, eu tô planejando fazer as pazes com o João, mas enfim, vocês entenderam. E no geral, todo mundo que é meu hater aqui. Eu tenho muitos haters, mas não serão nenhum. Mas o maior inimigo é de hoje os fanboys do Cars. Eu queria de verdade entender por que esses caras existem. Porque assim, Cars é um vilão muito bosta e os pessoal subestimam muito o personagem, principalmente o poder. E né, os malucos criam os piores argumentos do mundo e para tentar mamar a bola do Cars. Um dos principais argumentos é o clássico. Ai, 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 o Cars é imortalzinho. Então por isso, ele poderia vencer o tio, por exemplo. Porque o tio, apesar de ser um vampiro, ele ainda pode morrer. O Cars é imortal. Então por isso, ele vence o tio. Sendo que isso é um argumento absolutamente furado. O motivo disso é que assim, imortalidade não significa nada. A imortalidade é basicamente você ter a condição física que você não morre. Mas é só isso, você não fica mais forte por ser imortal. Então, vamos pegar, por exemplo, o próprio o Ban, o Jujutsu no Taizai ou o Hidan de Naruto. Eles podem ser feridos brutalmente, mas eles só não morrem. O Ban, por exemplo, o tempo todo se machuca. E até, por exemplo, ele cria rombos na barriga dele. E nem por isso ele é o personagem mais forte na National Taizai. Mas caso com o Hidan, apesar de ser imortal, né? Se fosse assim, ele seria o personagem mais poderoso, por exemplo, da Akatsuki. Sendo que não. E é o segundo membro mais fraco da Akatsuki. O fato dele ser imortal é só uma habilidade que ele tem. Mas é só isso. Não aumenta em nada o poder dele. Só aumenta no quesito de poder usar Attack Flame, mas só isso. Isso aplica também ao Cars. O fato de ser imortal não é garantia de nada. Até porque, né? E não é porque o personagem é imortal que não pode ser derrotado. Outro exemplo que até odio, né? O inscrito aqui no canal, e foi em relação ao Deadpool. O Deadpool também é imortal. Nas várias vezes, em várias HQs ele foi derrotado. Porque, né, como eu falei, imortalidade é apenas uma condição física em que você não morre. Mas é somente isso. Não anula em nada em você poder ser derrotado e nocauteado e alguém ser mais forte que você. E é ridículo que até, por exemplo, alguns gamers aqui no meu canal, né, principalmente no meu vídeo do Top 100, eles falam em relação a que o Cars deveria estar mais alto por esse motivo. E um deles até citou que deveria estar em primeiro lugar por esse motivo, sendo que não faz o menor sentido. Segundo argumento que eu até já tinha refutado no vídeo passado, né, que é um vídeo que eu achei meio ruim também, mas enfim, que é em relação ao Ramon do Cars. Muita gente acaba falando em relação a isso. Ai, o tio é um vampiro que é indefetado pelo Ramon, então o Kaji poderia usar o Ramon e assim vencer o tio. Sendo que eu já expliquei isso nesse vídeo, né? Eu não vou dar a explicação inteira, mas vou dar um resumo e aí você vê no vídeo. Que é, o fato de um personagem ter o poder que é da fraqueza do outro, não necessariamente se aplica a esse mais forte. Claro, tem uns casos que sim, como por exemplo o Pucci. O Pucci é mais forte que o Valentine, por exemplo, porque o Made in Heaven tem o exato poder que só o poder do Valentine. Mas isso é uma exceção. Como um todo não encaixa. Por exemplo, se um personagem tem poder de gelo e eu tiver o poder de fogo, eu não vou ser mais forte que ele só por eu ter poder de fogo. Isso não faz sentido nenhum. Porque, por exemplo, o personagem de elemento, apesar de elemento, de um elemento ser mais forte que o outro, como por exemplo a água ser mais forte que fogo, né, e vencer fogo, não necessariamente faz um personagem de água um poder de água ser mais forte que um personagem com poder de fogo. Então, né, esse fato não é um grande motivo para dizer que o cara seria mais forte que o Dio.
ele no máximo venceria o Dio se ele conseguisse acertar o Dio. Isso que não conseguiria, porque né, o Dio tem experiência com o Sword Ramon e pode parar o tempo. Ou seja, o Ramon não seria efetivo. E por falar nisso, eu vou citar aqui um fato que eu já devia ter citado há muito tempo, que é: vencer não significa ser mais forte. E isso é um fato que muita gente não aceita. Porque assim, o personagem ele vence o outro, ok, mas ele é mais forte que o outro só por ter vencido? É só assim não, cara. Por exemplo, o Jotaro, né, apesar de ter vencido o Dio, ele não era mais forte que o Dio, apenas por ter vencido. Se fosse assim, então, por exemplo, o Joseph, ele seria mais forte que o Cars, e nem de longe é. É tanto que o Araki teve que criar da bunda uma forma pra vencer o Cars. Justamente porque, né, o Joseph era absurdamente mais fraco que o mesmo. Então, né, isso não justifica muita coisa. Por exemplo, o Cars aí poder, entre aspas, vencer o Dio, que é verdade, né? Se a gente for parar pra pensar, mas isso não fazia isso mais forte, como eu falei, não fazia isso mais forte. Porque vencer é somente vencer. E não necessariamente faz ser mais forte. Vários personagens, não só de Jojo, são assim. Um bom exemplo disso a gente pode pegar aqui em Shwasa Okiri. Eu não vou dar muito spoiler, né? Porque é um vídeo de Jojo e não de Shwasa Okiri, mas eu só estou dando um exemplo. Principalmente nas duas primeiras vitórias da humanidade, né? Do lado da humanidade, melhor dizendo, o humano que venceu o deus em Shwasa Okiri era absurdamente mais fraco. Então, né? E aí isso é algo que se aplica também a qualquer obra de ficção. O Batman também, e várias vezes já venceu oponentes sendo absurdamente mais fraco. Então, é o que eu falo. Se o personagem vence o outro, não necessariamente significa que é mais forte. Só em algumas exceções, quando o personagem realmente demonstra ser mais forte. Mas ainda assim, o fato de ele ter vencido não é garantia que ele é mais forte. Tanto que eu fico até puto como o Sojibaki em relação a dizer que o Jack é mais forte que o Sukune e só porque o Jack venceu o Sukune. Isso que a luta inteira o Sukune estava sendo superior. Então, né, isso é mais um argumento que foi refutado aqui nesse vídeo. E agora em relação à biologia, né, os poderes de biologia do Cars. O Cars ele tem acesso à biologia de qualquer animal. E aí também supera a todas as fraquezas de qualquer ser vivo. Ele tem um intelecto de 400 de QI. Ele pode dar um salto de não sei quantos metros. Ele pode criar asa. Ele pode controlar animais, etc. Isso são poderes até que um pouco roubados? Sim, mas... E onde que isso, por exemplo, seria mais forte que o poder de parar o tempo? E não faz o menor sentido, tá ligado? Porque, né? O Cars e mesmo entender isso tudo, isso não faria ser mais forte que o Dio. E é tanto que isso não fez ele ser mais forte que o Joseph. Foi outros motivos. Apesar de o Cars poder e ter acesso à biologia de qualquer ser vivo, ainda assim isso não justifica muita coisa. Tanto que, né? Os poderes de biologia do Cars foram muito mal utilizados. Eu acho que o único que de fato foi bem utilizado foi de asas, mas só isso. E por exemplo, em relação à defesa do Cars, né, em relação em poder criar uma camada, né, mais resistente, e no caso fora da pele, que foi o que fez ele resistir ao impacto com o vulcão, ainda assim não justifica muita coisa, porque, né, em momento algum é dito que aquilo é indestrutível. Em momento algum. O certo a dizer é que é só muito resistente. É que nem o chat ataque. Não é indestrutível, é só muito resistente. Em relação a isso, né, a gente pode dizer que sim, o Dio, por exemplo, poderia quebrar aquela resistência com, né, os socos dele. Já que, né, o Dio pode parar o tempo e esmurrar ele na porrada durante pelo menos 11 segundos. Ou seja, aquela resistência seria inútil contra o Dio. Então, né, o Cars ainda assim seria facilmente vencido pelo Dio.
E enquanto aí só poder ser derrotado se for jogado no espaço, isso aí é muito mal interpretado e muito superestimado ainda por cima. Porque, né, o Cars ele só foi vencido daquele jeito porque era o único jeito que o Joseph tinha de vencer o Cars. E que o Araki fez. Que era jogar ele no espaço e fazer ele congelar com o vácuo do espaço. Isso, né, não justifica muita coisa também. Porque isso só aplicou ao Joseph. Se aplicaria também, por exemplo, o Jonathan, sim, mas aqui se aplicou o Joseph. Não necessariamente se aplicaria ao personagem como o Jill mesmo. Não só o Jill, né? Eu vou sair um pouquinho do assunto do Jill, mas também com outros personagens. Por exemplo, o que o Cars poderia fazer em relação ao Return to Zero do Giorno? Nada, porque assim, né, eu até falei isso no meu especial de 400 inscritos. O que iria acontecer é que o Giorno iria transformar o Cars de volta para a base dele, e assim o Cars seria vencido. E não poderia fazer absolutamente nada em relação a isso. O que poderia fazer, por exemplo, o reset universal do Purt? Nada. E ainda assim seria afetado pelo tempo acelerado e pela gravidade acelerada, e seria resetado junto e morreria, basicamente. E o que poderia fazer com o poder o Super Spin do Johnny e do Gyro? Nada também. É tanto que, né, o Super Spin do Johnny e do Gyro quebraram e ultrapassaram também, né, se tornaram mais fortes, melhor dizendo, que é uma barreira que é feita de infinitos universos. Ou seja, o Kazi não teria chance nenhuma. Principalmente em relação ao Johnny, porque, né, o do Johnny é absurdamente mais ofensivo que o do Gyro. Nisso, né, ele seria esmurrado e seria vencido do jeito mais fácil possível. Muita gente pode dizer em relação ao spin do Gyro, que, né, o Gyro ele não teria como vencer o Cars, porque basicamente o Cars é imune ao envelhecimento. Isso é verdade, mas não é só isso que o Stunt faz. Ele tem o mesmo nível de poder do Tusk e do Tusk Ato 4. Então sim, o Gyro iria vencer o Cars também. E Valentine poderia só direcionar o Cars para outro universo e fuder ele. Ele poderia até trazer um outro Cars de outro universo e assim fudir os dois e os matando. O Gap como um Gobeyond. O Gap com o Gobeyond, ele utilizaria a boia dele, né, e mataria o Kazi bem fácil também, porque, né, é uma boia inexistente. Então eu acho que mesmo considerando que o Kazi é imortal, ele assim poderia ser morto, porque, né, a boia é direcionada para outro plano, e não existe. Então eu acho que na teoria poderia sim matar o Kazi. A calamidade do Underfield também poderia matar o Kazi, porque, né, o universo inteiro o universo inteiro atua contra a pessoa que tenta ir contra o Toru. Então, né, se o cara ele tentasse ir contra o Toru, ele seria facilmente morto pela calamidade. E até, por exemplo, o Weatherport. O Weatherport, ele poderia utilizar o poder do Heavy Weather e com, né, as ilusões do dos arco-íris, o cara seria transformado em um caracol e morreria. Então sim, gente, desculpa, mas o cara ele é vencível. E o fato dele ser imortal não o torna invencível. Ele ainda assim é vencível. E engraçado que, né, eu utilizei agora do IC, mas eu utilizei do IC de uma forma absurdamente mais lógica. Só mais o cara, eles utilizam do IC de um modo absurdamente maconheiro, porque, né, eles fazem de tudo pra babar as bolas do personagem favorito deles. E quase nunca de fato aceitam que o personagem deles é invencível. E mesmo utilizando de tudo isso, né, como argumento, ainda tem gente que cagueando para que você fala e basicamente continua mamando as bolas do Cars. Mas o meu trabalho é esse mesmo. O meu trabalho aqui no meu canal é fazer justamente isso. Eu corrijo a fama praticamente. O meu canal e é justamente para responder os principais questionamentos da fandom e assim eu basicamente eu explico para a fandom o que basicamente as pessoas menos entendem e mais tem perguntas sobre, mais tem teorias e até mais fumam maconha em ação. É por isso que também que teve os vídeos refutando outros canais. Eu fui um babaca, principalmente com o João do Aqui Lá. Fui. Mas, ainda assim, eu tive motivo, porque o João ia acabar falando muita bosta. Eu tive que ir lá corrigir. Fui agressivo? Fui.
Até eu me arrependo muito disso. Mas sim, eu te fiz o meu trabalho. Ai, ai. Bem, os principais argumentos são esses mesmo. Tem até uns outros, mas são muito cagados. Tipo um que eu já citei. Que o Cars e poderia e sentir a vibração nos socos dos tanques. E com isso ele detectaria os tanques e poderia vencê-los. Tipo, isso é muito específico para ser possível. E nem faz sentido. Mas bem, pessoal. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um dos vídeos mais esperados aqui do canal. Eu espero que estejam satisfeitos, porque eu tô gravando essa porra às 6 da manhã. Eu acordei cedo demais. Fui dormir às 20 horas e acordei agora às 4 da manhã. E do dia 6, 7. 7. E do dia 7 de maio de 2022. Eu tô morto já, mas né, eu preciso postar vídeo. O último vídeo que eu postei faz mais de 2 semanas. Bem, pessoal, é isso. E fiquem com o Padre Pucci, fiquem com o Vampiro Jill, fiquem com o Presidente Fanny Valentine, fiquem com o Imperador Mito Kishuane, fiquem com o Iluminado Buda, fiquem com o Deus dos Mares Poseidon, fiquem com o Assassino Jack Espador. E é isso, pessoal. Falou!